Vocês acham que conhecem traição? Eu pensei que conhecia também. Até 2 horas antes do meu casamento, quando abri a porta do meu quarto no hotel e encontrei minha própria irmã vestida com um vestido de noiva idêntico ao meu, beijando apaixonadamente o meu noivo. Mas sabe o que foi pior? O que ela me disse quando me viu parada ali, em choque total. Foram apenas 7 palavras que destruíram não só o meu casamento, mas toda a minha família. 7 palavras que revelaram uma verdade tão suja, tão calculada, que até hoje eu me pergunto como alguém pode ser tão cruel assim. E o mais assustador? Descobri que aquilo era só o começo de uma mentira muito maior. Uma mentira que durou meses e que envolveu pessoas que eu jamais imaginaria. Mas calma, porque a história que vou contar pra vocês hoje tem uma reviravolta que nem eu esperava. Meu nome é Fernanda, tenho 28 anos e sou arquiteta aqui em Belo Horizonte. Sempre fui aquela pessoa que acreditava no amor verdadeiro, sabe? Aquela que sonhava com o casamento perfeito desde pequena. E eu realmente pensei que tinha encontrado isso com o Diego. Nós estávamos juntos há 4 anos, desde que nos conhecemos numa festa de formatura de um amigo em comum. Ele era empresário do ramo de eventos, charmoso, bem-sucedido e parecia ser o homem perfeito para mim. Nossa família sempre foi muito unida, pelo menos era o que eu acreditava. Meus pais, seu João e Dona Carmen, sempre nos criaram com muito amor. Mas confesso que minha irmã Júlia sempre foi a queridinha da casa. 3 anos mais nova que eu, ela sempre teve aquele jeitinho de conseguir tudo o que queria. Cabelo loiro natural, olhos verdes, sorriso que conquistava qualquer um. Eu sempre fui mais reservada, mais focada nos estudos e no trabalho. Júlia era o oposto. Extrovertida, popular, sempre o centro das atenções. Quando Diego me pediu em casamento, há 2 anos, foi num restaurante lindo no centro da cidade, com direito a violinista e tudo. Júlia estava lá, aliás. Foi ela quem sugeriu que Diego me levasse naquele restaurante específico. Na época, achei fofo ela querer participar do momento especial do casal. Como eu estava enganada. Mas enfim, começamos a planejar o casamento dos nossos sonhos. Igreja histórica, festa num clube tradicional da cidade, lua de mel na Europa. Tudo perfeito. Tudo planejado nos mínimos detalhes. Júlia sempre se oferecia para ajudar, sempre tinha sugestões, sempre estava por perto. Eu pensava que era amor de irmã, que ela estava feliz por mim. Que idiota eu fui. O dia 15 de março de 2024 deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida. Acordei às 6 da manhã no hotel onde toda a família estava hospedada. O casamento seria às 4 da tarde e eu tinha um cronograma apertado. Salão de beleza, maquiagem, cabelo, vestir o vestido, tudo milimetricamente planejado. Lembro que olhei pela janela e vi que estava um dia lindo, ensolarado, perfeito para fotos. Pensei, Deus está abençoando o meu casamento. No salão estava eu, minha mãe, 2 tias e algumas amigas. Júlia tinha ido mais cedo porque disse que queria se arrumar com calma para estar perfeita para a irmã. Que ironia, né? Passamos a manhã toda rindo, conversando sobre o futuro, sobre como seria minha vida de casada. Minha mãe chorava de emoção a cada 5 minutos. Era aquela atmosfera mágica que toda noiva sonha ter. Voltamos para o hotel por volta das 2 da tarde. Eu estava radiante, com cabelo e maquiagem impecáveis. Faltava apenas vestir o vestido e partir para a igreja. Mas aí eu lembrei que tinha esquecido meu perfume favorito na bolsa que estava no quarto. Era um perfume especial que Diego tinha me dado no nosso primeiro aniversário de namoro. Eu queria usá-lo no casamento como uma homenagem à nossa história. Subi correndo para o quarto com a chave na mão, ansiosa para pegar o perfume e descer logo. Abri a porta sem fazer barulho, pensando que talvez alguém estivesse descansando. E foi aí que meu mundo desabou. No meio do quarto estava Júlia. Mas não era a Júlia de sempre. Ela estava usando um vestido de noiva. Não qualquer vestido de noiva. Era idêntico ao meu. Mesmo modelo, mesma renda, mesmo corte. E nos braços dela, Diego, meu noivo. Eles se beijavam com uma paixão que eu nunca tinha visto entre nós. Como se fossem 2 amantes que finalmente podiam ficar juntos. Por alguns segundos, eu simplesmente não consegui processar o que estava vendo. Era como se meu cérebro se recusasse a aceitar aquela realidade. Diego e Júlia se separaram quando me viram. Mas sabe o que mais me chocou? Nenhum dos 2 demonstrou vergonha. Não havia arrependimento nos olhos deles. Havia alívio, como se finalmente pudessem parar de fingir. Júlia foi a primeira a falar, e suas palavras ainda ecoam na minha cabeça até hoje. Fernanda, eu estou grávida do Diego há 3 meses. Ela disse isso com uma frieza que me arrepiou.
continuou. Nós nos amamos de verdade. Você sempre teve tudo na vida. O carinho dos pais, as melhores notas, o melhor emprego. Agora é a minha vez de ser feliz. Eu estava em choque total. Não conseguia falar. Não conseguia me mexer. Era como se alguém tivesse me dado um soco no estômago e eu não conseguisse respirar. Diego se aproximou de mim, mas não para me consolar. Ele disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes: Fernanda, eu sinto muito que você tenha descoberto assim. Não era para ser desse jeito. Mas eu não posso me casar com você sabendo que amo outra pessoa. E agora, com o bebê vindo? Júlia completou. Nós não planejamos isso, Fernanda. Simplesmente aconteceu. O amor verdadeiro não se controla. Ela falava como se fosse a vítima da situação. Como se eu é que estivesse atrapalhando a vida deles. E o mais surreal? Ela estava ali, no meu quarto, vestida como uma noiva, 2 horas antes do meu casamento, me dizendo que estava grávida do meu noivo. Finalmente consegui balbuciar. Vocês estão loucos? Tem 200 pessoas na igreja esperando. Minha família, nossos amigos. Diego respondeu. Eu sei que é difícil, mas não posso viver uma mentira. Júlia e eu vamos criar nosso filho juntos. Você vai encontrar alguém que te ame de verdade. A audácia deles era impressionante. Estavam destruindo minha vida e ainda por cima me dando conselhos amorosos. O que aconteceu depois foi o pior pesadelo que alguém pode imaginar. Eu precisava cancelar um casamento com 200 pessoas esperando na igreja, incluindo parentes que vieram de outros estados. Como você explica para todo mundo que descobriu a traição 2 horas antes da cerimônia? Como você olha nos olhos dos seus pais e conta que sua própria irmã está grávida do seu noivo? Desci para o lobby do hotel cambaleando. Minha mãe me viu e imediatamente percebeu que algo estava errado. Fernanda, filha, o que aconteceu? Você está pálida. Eu simplesmente disse, mãe, não vai ter casamento. Diego e Júlia, eles... Não consegui terminar a frase. Comecei a chorar de uma forma que nunca tinha chorado na vida. Quando contei para meus pais o que tinha acontecido, a reação deles me chocou quase tanto quanto a traição. Meu pai ficou furioso, sim, mas minha mãe disse algo que jamais vou esquecer. Fernanda, se Júlia está grávida, nós precisamos pensar no bebê. Família é família. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Minha própria mãe estava defendendo a traição da minha irmã. Tivemos que ir para a igreja e explicar para todo mundo que o casamento estava cancelado. Foi humilhante. Alguns convidados ficaram do meu lado, mas outros começaram a sussurrar que alguma coisa Fernanda deve ter feito para o noivo fugir assim. A família do Diego, que sempre me tratou como filha, de repente me olhava com pena e constrangimento. O pior de tudo? Júlia apareceu na igreja ainda de vestido de noiva. Não o meu, mas um que ela tinha comprado às escondidas. Ela e Diego anunciaram publicamente que estavam juntos e esperando um bebê. Algumas pessoas aplaudiram. Aplaudiram a traição. Disseram que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Eu me senti como se estivesse vivendo num mundo paralelo onde traição era romantizada e eu era a vilã da história. Os meses que se seguiram foram os mais sombrios da minha vida. Tive que me mudar do apartamento que dividia com Diego. Sim, nós já morávamos juntos há 2 anos. Encontrei um pequeno apartamento no bairro Savassi, bem menor do que eu estava acostumada, mas era o que eu conseguia pagar sozinha. Cada canto daquele lugar me lembrava do quanto minha vida tinha mudado da noite para o dia. O pior era o isolamento social. Diego e eu tínhamos muitos amigos em comum, e a maioria ficou do lado deles. Não porque apoiavam a traição, mas porque, convenhamos, é mais fácil manter amizade com um casal do que com uma mulher solteira problemática. Eu ouvia pelos corredores do trabalho. Coitada da Fernanda, mas a vida continua, né? Ou, pelo menos agora ela pode focar na carreira. Como se minha dor fosse algo passageiro, como uma gripe. Júlia e Diego não perderam tempo. 2 semanas depois do meu casamento cancelado, eles já estavam morando juntos no apartamento que deveria ter sido nosso. Postavam fotos nas redes sociais como um casal apaixonado esperando o primeiro filho. Júlia até criou um perfil no Instagram chamado Mamãe Júlia, onde documentava cada momento da gravidez. Eu bloqueei todos eles, mas as pessoas sempre encontravam um jeito de me mostrar as postagens. Minha família? Minha família foi o golpe mais doloroso de todos. Meus pais, que inicialmente ficaram chocados, começaram a aceitar a situação conforme os meses passavam. Fernanda, você precisa perdoar sua irmã. Ela está grávida, precisa de apoio da família. Fernanda, rancor só faz mal para você mesma. Fernanda, Diego não era o homem certo para você. Deus sabe o que faz. O que mais me doía era ver como eles tratavam Júlia como uma princesa grávida.
Minha mãe ia visitá-la toda semana. Levava comida, ajudava com as compras do bebê. Meu pai, que sempre foi mais reservado, até começou a conversar sobre ser avô com um sorriso no rosto. Era como se eu tivesse me tornado invisível na minha própria família. Como se minha dor não importasse diante da alegria de um neto chegando. 6 meses se passaram desde aquele dia fatídico. Eu estava tentando reconstruir minha vida, fazendo terapia, focando no trabalho, quando recebi uma ligação que mudou tudo novamente. Era da Patrícia, uma amiga da faculdade que trabalha como enfermeira no Hospital das Clínicas. Ela estava nervosa, falando baixo, como se estivesse contando um segredo perigoso. Fernanda, eu preciso te contar uma coisa, mas você tem que prometer que não vai falar que foi eu quem te disse. Meu coração disparou. Patrícia, o que foi? Ela respirou fundo. Júlia esteve aqui no hospital na semana passada. Ela veio fazer uns exames, e eu vi o prontuário dela por acaso. Fernanda, ela não está grávida. Nunca esteve. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Como assim, Patrícia? Ela está com 6 meses de gravidez? Não, Fernanda. Ela fez um teste de gravidez que deu negativo. E mais, pelos exames que ela fez, ela tem um problema hormonal que torna muito difícil engravidar naturalmente. O médico até comentou que ela deveria ter procurado tratamento há anos. Desliguei o telefone em choque total. Júlia tinha mentido sobre a gravidez? Durante 6 meses inteiros? Como isso era possível? Como ela conseguiu enganar todo mundo, incluindo Diego? E por que faria uma coisa dessas? Comecei a conectar os pontos na minha cabeça. As fotos da barriga sempre eram de perfil, com roupas largas. Ela sempre dizia que o médico pediu para não fazer ultrassom ainda porque o bebê estava numa posição difícil. Mas a pergunta que mais me atormentava era: se não havia bebê, por que Diego tinha largado tudo para ficar com ela? Será que ele sabia da mentira? Ou será que Júlia tinha conseguido enganar até mesmo ele? Uma coisa eu sabia. Essa descoberta mudaria tudo. Mas eu precisava de provas. Não podia simplesmente chegar acusando minha irmã de fingir uma gravidez sem ter como comprovar. Porque se havia uma coisa que eu tinha aprendido nesses meses, era que ninguém acreditaria na minha palavra contra a dela. Depois da ligação da Patrícia, passei 3 dias sem dormir direito. Minha cabeça não parava de funcionar, tentando entender como Júlia tinha conseguido manter essa farsa por tanto tempo. Mas mais do que isso, eu precisava de provas concretas. Não podia simplesmente chegar na minha família acusando minha irmã sem ter como comprovar tudo. Comecei minha investigação de forma discreta. Primeiro, liguei para a Patrícia e pedi para ela conseguir uma cópia dos exames de Júlia, obviamente de forma não oficial. Ela ficou nervosa, mas concordou em me ajudar porque sabia o quanto eu tinha sofrido. Conseguimos os laudos que comprovavam que Júlia não estava grávida e tinha problemas de fertilidade. Depois, comecei a observar o comportamento de Júlia nas redes sociais com outros olhos. Percebi que todas as fotos da barriga eram sempre com roupas muito específicas, ângulos estudados, e ela nunca postava vídeos onde aparecia de corpo inteiro. Mais suspeito ainda, ela nunca mostrava ultrassons. Sempre dizia que o médico pediu para guardar as imagens para a família. Mas eu precisava de mais. Precisava entender como ela tinha convencido Diego, como tinha mantido a mentira por tanto tempo. Foi aí que tive uma ideia arriscada. Fingi que queria me reconciliar com ela. Liguei para Júlia e disse que estava cansada de brigas, que queria conhecer meu futuro sobrinho e fazer as pazes. Ela ficou surpresa, mas topou se encontrar comigo. Durante nossos encontros, comecei a gravar nossas conversas no celular, sempre deixando o gravador ligado, por acaso. E foi numa dessas conversas que consegui ouro puro. Júlia, achando que tinha me convencido de que éramos amigas novamente, começou a se abrir. Contou para uma amiga em comum, na minha frente, como tinha sido esperta em conseguir prender Diego. Disse textualmente: às vezes você precisa inventar uma situação para conseguir o que quer. O Diego estava em dúvida sobre largar a Fernanda, então eu dei um empurrãozinho. Mas a descoberta mais chocante veio quando comecei a investigar a situação financeira de Diego. Descobri que ele estava com sérios problemas na empresa, devia dinheiro para fornecedores e estava quase falindo. E adivinha quem tinha emprestado uma quantia considerável para ele? Meus pais. Júlia tinha convencido nossos pais a emprestar $150 mil para Diego, investir no futuro do neto. Tudo começava a fazer sentido. Com todas as provas em mãos, chegou a hora de confrontar essa farsa. Mas eu não queria fazer isso de qualquer jeito. Queria que toda a família estivesse presente. Queria que todos vissem a verdade de uma vez por todas. Então organizei o que chamei de jantar de reconciliação familiar.
Disse para meus pais que queria fazer as pazes com Júlia antes do bebê nascer, que tinha refletido muito e estava pronta para ser tia. Meus pais ficaram emocionados. Minha mãe até chorou, dizendo que sempre sonhou com esse momento. Marcamos o jantar para um domingo no apartamento dos meus pais. Eu me ofereci para cozinhar. Fiz aquela lasanha que toda a família adora. O clima estava perfeito. Todos relaxados, conversando sobre o futuro, sobre como seria bom ter a família unida novamente. Júlia estava radiante, com uma barriga falsa muito bem feita. Provavelmente uma daquelas almofadas de silicone que vendem em lojas de fantasias. Diego parecia mais tenso, mas estava ali, representando o papel de futuro papai. Meus pais estavam eufóricos, falando sobre preparar o quarto do bebê, sobre nomes, sobre como seria ser avós. Depois da sobremesa, quando todos estavam relaxados e felizes, eu me levantei e disse: Gente, antes de terminarmos essa noite especial, eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês. Algumas descobertas que fiz recentemente. Peguei meu tablet e comecei a mostrar os laudos médicos de Júlia. Estes são os exames que Júlia fez semana passada no Hospital das Clínicas. O silêncio que se fez na sala foi ensurdecedor. Meu pai foi o primeiro a falar. Fernanda, o que significa isso? Eu expliquei com a voz firme. Significa que Júlia não está grávida. Nunca esteve. Estes laudos comprovam que ela tem problemas hormonais que dificultam a gravidez e o teste deu negativo. Júlia ficou branca como papel. Começou a gaguejar. Isso não pode estar certo. Deve ter havido um erro. Mas eu não tinha terminado. Coloquei o áudio gravado para tocar, onde ela admitia ter inventado uma situação para conseguir Diego. A voz dela ecoou pela sala, confessando sua manipulação. Foi aí que tudo desmoronou. O que aconteceu depois que o áudio terminou de tocar foi algo que nem eu esperava. Júlia desabou completamente. Começou a chorar de uma forma desesperada, mas não era choro de arrependimento. Era choro de quem foi pega em flagrante e não tinha mais como fugir. Meus pais estavam em choque absoluto, olhando para ela como se estivessem vendo um monstro. Mas a maior surpresa veio de Diego. Ele se levantou da cadeira com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de raiva e alívio. Ele olhou para Júlia e disse: Então era isso. Eu sabia que tinha algo errado. Todo mundo olhou para ele sem entender. Diego, do que você está falando? Perguntou meu pai. E foi aí que Diego soltou a bomba que ninguém esperava. Júlia me chantageou. Ela descobriu que eu estava desviando dinheiro da empresa para cobrir dívidas de jogo. Eu tinha um problema sério com apostas online e estava desesperado. Júlia disse que se eu não largasse Fernanda e ficasse com ela contaria tudo para vocês e para a Receita Federal. Minha mandíbula literalmente caiu. Júlia não era apenas uma irmã invejosa que queria roubar meu noivo. Ela era uma manipuladora calculista que tinha arquitetado tudo friamente. Diego continuou. Ela disse que estava grávida e que se eu não assumisse a paternidade, ela me denunciaria. Eu pensei que pelo menos assim conseguiria tempo para resolver minha situação financeira. Mas a gravidez nunca pareceu real. Ela sempre tinha uma desculpa para não fazer ultrassom, para não ir ao médico comigo. Júlia, vendo que estava completamente encurralada, explodiu. Vocês não entendem! Fernanda sempre teve tudo. Sempre foi a filha perfeita, a mais inteligente, a que conseguiu o melhor emprego. Eu cansei de viver na sombra dela. Eu merecia ser feliz também. Ela estava gritando com o rosto vermelho de raiva. E sim, eu chantageei o Diego. E sim, eu menti sobre a gravidez. Mas foi porque eu amo ele. Eu faria qualquer coisa para tê-lo. Meu pai, que sempre foi um homem calmo, se levantou e disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido. Júlia, você destruiu sua família por inveja. Você humilhou sua irmã, mentiu para nós, chantageou um homem. Quem é você? Eu não reconheço minha filha. Minha mãe estava chorando silenciosamente, em choque total. Mas Júlia ainda não tinha terminado. Com um sorriso amargo, ela revelou o último golpe. Vocês querem saber de mais alguma coisa? O dinheiro que vocês emprestaram para o Diego? Ele não investiu em nada. Usou tudo para pagar dívidas de jogo. E eu sabia disso desde o começo. O silêncio na sala era sepulcral. Meus pais tinham perdido 150 mil, eu tinha perdido meu casamento. E tudo por causa de uma mentira elaborada pela minha própria irmã. Sabe aquele momento em que sua vida inteira faz sentido de uma forma completamente diferente? Foi exatamente isso que senti naquela sala, vendo minha irmã desmoronar e admitir tudo. Por meses eu me culpei. Me perguntei o que tinha feito de errado. Por que não fui suficiente para Diego? Mas a verdade era que eu nunca tive uma chance real. Tudo foi uma armação desde o início. Depois daquela noite, muita coisa mudou.
Diego, desesperado para se redimir, confessou tudo para a Receita Federal e entregou Júlia como cúmplice. Ela acabou sendo indiciada por chantagem e estelionato. Meus pais entraram na justiça para tentar recuperar o dinheiro, mas sabemos que vai ser difícil. Diego perdeu a empresa e hoje trabalha como vendedor numa loja de móveis. Pelo menos parou de apostar. Júlia simplesmente desapareceu da nossa vida. Mudou-se para São Paulo, cortou contato com toda a família. Soube por terceiros que ela trabalha numa empresa de marketing digital e usa outro sobrenome. Meus pais tentaram contato algumas vezes, mas ela nunca respondeu. É como se a filha deles tivesse morrido naquela noite. O mais interessante é como essa experiência me transformou. Eu sempre fui aquela pessoa que acreditava que família era sagrada, que sangue era mais importante que qualquer coisa. Hoje eu entendo que família não é quem nasce com você. É quem escolhe ficar ao seu lado nos momentos difíceis. Meus verdadeiros irmãos foram os amigos que me acolheram quando eu estava destruída, que me ajudaram a reconstruir minha vida. 6 meses depois daquela revelação, conheci o André numa palestra sobre arquitetura sustentável. Ele é engenheiro, divorciado, pai de uma menina linda de 8 anos. Nosso relacionamento começou devagar, com muito diálogo, muita transparência. Ele conhece toda a minha história e nunca me julgou por ela. Pelo contrário, diz que minha força para superar tudo isso foi o que o fez se apaixonar por mim. Hoje, 2 anos depois, posso dizer que sou grata por ter descoberto quem Júlia realmente era antes de ser tarde demais. Imaginem se ela tivesse esperado eu me casar, ter filhos, construir uma vida inteira com Diego para depois revelar sua verdadeira face? Às vezes, as maiores traições são os maiores presentes que a vida nos dá. Elas nos mostram quem realmente merece estar ao nosso lado e nos libertam de pessoas tóxicas que só nos fazem mal. E vocês? Já passaram por algo parecido? Já descobriram que alguém próximo não era quem vocês pensavam? Deixem nos comentários, porque às vezes compartilhar nossa dor é o primeiro passo para curá-la.